As igrejas. Tem uma notícia para a gente orar. A irmã pediu para orar, a Andréia, do Beto. Ela fez um procedimento no cabelo, uma escova progressiva, e está com ação, não está conseguindo respirar, com falta de ar, começou a ficar inchada, vermelha. E aí ela me mandou uma mensagem, mandou a foto, tá lá no hospital com aquele negócio assim, né, tomando oxigênio. Enfim, vamos orar, vamos nos colocar em pé, igreja, vamos orar, pedir para o Senhor visitar, está no Hospital Santa Catarina, está semi-internada, não sabe se vai embora hoje, para que o Senhor a visite, né, e toda a intoxicação saia. Senhor Jesus, nós colocamos a Andréia diante do seu altar agora, nós cremos na cura que há no teu nome, Senhor Jesus. O Senhor levou todas as enfermidades na cruz, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu peço que o Senhor visite agora a Andréia, tire toda a química que entrou no organismo dela, Senhor, por essa escova progressiva, e que ela possa ser curada, em nome do Senhor Jesus, que ela possa respirar livremente. Libera, Senhor, as vias aéreas, os pulmões dela, Senhor, e que ela fique desinchada, e que ela possa ir embora ainda hoje, para descansar na cama dela. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Obrigada, Senhor. Amém. Paz, igreja. Com a glória do Senhor. Eu quero ler aqui no capítulo 16 de Marcos, versículo 15, 16 e 17. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Quero testemunhar. Na segunda-feira, uma amiga minha me convidou para ir orar para uma senhora da rua dela, que está muito doente já há um tempo. Ela tem uma doença que é herpes nos músculos do rosto. Nunca nem ouvi falar. Diz que coça muito e dói, né? E eu falei, amém, então vamos lá. E nós fomos, e aquela senhora estava deitadinha, ela é bem senhora mesmo. E eu comecei a falar com ela, ela falou assim, ai, você veio orar por mim? Eu falei, vim orar, mas eu queria falar algumas coisas para a senhora. E comecei a contar a história de Jesus, né? E aí o senhor foi me levando a falar, a contar, conversei. Eu fui falando com ela, ela tinha algumas dúvidas, ela não sabia que existia inferno, ela não sabia que Jesus era Deus, ela achava que Jesus era o fim. Não era Deus, que Deus é muito maior do que Jesus. Foi assim que ela me falou. E eu fui explicando para ela e fui falando a cruz, né? Por que Jesus veio como homem, você já sabe. E eu vi que ela ia, sabe, eu vi com aquele olhar assim, brilhando, falando, nossa, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Mas agora eu tô entendendo. Aí eu falava, a senhora tá entendendo, dona Carmen? Ela, tô entendendo, filha, tô entendendo sim. Crê que Jesus é Deus? Ela, eu creio. A senhora crê que existe inferno? Ela, eu creio. Aí eu falei assim, então amém, dona Carmen. A senhora quer convidar Jesus? Ela falou, claro que eu quero. Aí ela peitou Jesus, né? Aí eu falei assim, antes de ir embora, eu falei, dona Carmen, deixa eu fazer uma pergunta. Se a senhora morrer hoje, pra onde a senhora vai? Ela falou, vou pro céu. Eu falei, mas por quê? Ela, porque tem Jesus como Senhor e Salvador. Eu falei, amém, dona Carmen. Então a senhora entendeu. Entendi. E amém. Eu orei com ela sobre a enfermidade, mas eu expliquei para ela. O Senhor mandou explicar. Que Jesus, ele veio para salvar. Ele pode curar, mas que ele veio para salvar. E expliquei algumas coisas para ela em relação a ela também
tá com o coração aberto, porque eu não sabia da história dela, mas quando a filha era novinha ainda, deu uma doença, a menina morreu assim, pouco tempo. Logo na sequência, o marido faleceu e o filho sofre de esquizofrenia. Difícil, ela falou que ela procurou ajuda em vários lugares, procurou Deus em vários lugares. Mas isso adiantou, assim, em relação a ela. Mas ela encontrou realmente Jesus dessa vez, mesmo que ela não saiu da casa dela, o Senhor foi ao encontro com ela, porque eu pude ver realmente algo brilhar no olhar daquela mulher. E ela ficou muito feliz e pediu para eu voltar para orar por ela. Eu falei, amém, dona Carmen. Eu falei, quando você melhorar, vai na igreja. Ela falou assim, eu quero mesmo. Eu falei, vai para a senhora ouvir mais a palavra. Amém, esse é o primeiro testemunho. Um testemunho, na semana passada, eu pedi para o Senhor que nós precisávamos, né, em casa, em relação à vida do Fernando. Nota, né? E ele não é CLT, então, assim, ele não tem férias, não tem 13º mês disso, como eu também não. Fernando, eles dão 15 dias de férias para a pessoa. Eles dão dias, eles não costumam pagar. E pediu para eles se eles podiam pagar, porque o Fernando não ia sair de férias. E o diretor dele falou que ia ver. Amém. Quando o Fábio falou sobre oração, eu orei e falei, Senhor, está nas suas mãos. O Senhor sabe que a gente precisa. Então o Senhor vai fazer de alguma forma, porque o Senhor é Deus, e eu creio na sua palavra. E nessa semana, eu falei, Fê, tem que ser essa semana, porque não tem outro jeito, a gente não tem o que fazer. E ele falou, amém. Eu falei, vamos orar e falar para o Senhor. Eu já orei, mas vamos orar junto. Falei, amém, nós oramos. E para a glória do Senhor, entrou hoje na nossa conta esse valor. E eu creio porque, assim, Deus, ele cuida da gente, ele é um Deus zeloso, porque, na verdade, eles não pagam esse valor. E a empresa está passando por um momento que eles estão mandando pessoas embora. Mas Deus é Deus, né? Amém. E o outro testemunho tem que vir as irmãs, né? Eu vou só falar? Amém, tá. Nós fomos visitar a viúva do 44 hoje. Glória a Deus. E quando nós batemos na porta, ela abriu a porta com outro semblante. Nós até achamos estranho, porque ela estava com um sorriso no rosto, né? Coisa que é meio difícil, né, pastor? Você conhece. Ela também conhece, né? Porque hoje eu estava lendo, antes de nós entrarmos, a pastora pediu para eu ler o que aconteceu naquela época que foram visitar. Eu fazia 4 anos, né? 4 anos? Isso, 4 anos. E depois de 4 anos, o Senhor levou novamente a igreja até lá. E aí ela acendeu a luz. Naquela escuridão, pumba, acendeu uma luz. Gente, glória a Deus. Ela acende a luz. Ela acendeu a luz. Glória a Deus. E ela recebeu a gente assim com uma alegria. A gente percebeu isso. E quando a gente estava... Vou voltar um pouquinho rapidinho. Nós estávamos orando. Eu pedi orientação para a pastora na semana passada, né? Eu falei para ela que nós íamos visitar. A pastora deu algumas orientações. E a gente colocou em prática. E eu orei mesmo, irmãos. Senhor, que não haja nenhuma manifestação. Nós não queremos escândalo nenhum de Satanás, porque a gente não quer ser roubado do que a gente veio fazer aqui. Que nós viemos falar do amor de Cristo. Então, Pai, que não seja tirado esse foco, né? E amém. E a gente foi. E foi uma bênção, porque, na verdade, eu falei, posso falar um pouco de Jesus, contar uma história? Ela falou, não. Eu falei, amém. Eu tinha a Rose, cheia de estratégia, falou assim, não, olha, mas, com aquele jeitinho dela, e começou a ler. E ela começou a falar com ela, ministrar, algo que ela nem queria ouvir, mas ela ouviu. E ela ouviu, assim, sabe, olhando mesmo pra gente, com toda firmeza. E aí eu falei pra ela, falei assim, a senhora quer aceitar Jesus? Esse Jesus? Ela, mas eu tenho Jesus. Não, ela falou, mas eu tenho Deus. Ela não declarava o nome de Jesus. Aí eu falei assim, então tá. Aí vamos lá, mesma pergunta. Se a senhora morreu hoje, a senhora vai pra onde? Para perto de Deus. Para perto de Deus, aí a pastora Janete falou algumas coisas, né? Sim, ela não declarou Jesus, porque também nós percebemos que o que estava nela não queria que ela declarasse. Era nítido aquilo. Alguns momentos era ela, alguns momentos a gente via que, enfim. Mas nós deixamos para ela assim algo de Deus. Ela ouviu e nós falamos para ela se ela queria que nós fizéssemos culto na casa dela. Eu falei assim, 4 anos atrás a igreja veio até a senhora para a igreja. Tudo bem, mas a igreja vem até a senhora. Eu falei, isso é o amor de Deus. Eu falei assim, mas se a senhora quiser, nós como igreja, a gente pode vir fazer culto aqui no solar.
Aí ela falou, não sei. Eu falei, faz assim, a senhora pensa, a gente vai continuar visitando. A senhora permite? A pastora Joyce falou que a gente continue te visitando. Ela falou, permito. Então tá. Então a senhora vai pensando e a senhora nos fala. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus tem algo com aquela família, porque nada é por acaso. O amor de Deus, ele vai aonde ele quer, por onde ele quer, né? Que é aí que ele quer chegar mesmo. E eu creio que o Senhor tem um propósito naquele lugar e que nós ainda vamos, como igreja, Água da Rocha, fazer um culto naquele lar. Para honra e glória do Senhor. Há um momento para todas as coisas, a Bíblia fala, né? Se não for dessa vez, isso não deixou a gente abalado, pelo contrário, nós ficamos mais fortalecidos, porque nós cremos no poder de Deus. Mais uma vez, o filho estava dormindo, parecendo uma múmia, todo enrolado, com um pano na cara, uma coisa bem triste, bem sombria. Ela tentou chamar ele, mas ele não acordou. A gente sabe que é espiritual, né? Mas amém, que o Senhor vai preparar um dia, eu creio nisso, amém? Gente, queria falar para vocês sobre essa palavra que eu entreguei para uma amiga antes dela viajar. Ela estava com medo de ir embora do país. Uma semana depois, despedida para voltar para Portugal, veio uma pessoa convidada para pregar. E era a minha despedida. E ela pregou essa palavra que eu entreguei para minha amiga. Vocês também, para ver aqui, porque eu acho que é bom para todo mundo. 17, conhecida, capítulo 17, versículo. Vou ler, começar a ler do 5 em diante. Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um no deserto e não verá quando vier o bem. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Que confia no Senhor. E conheça é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. No versículo 8, que eu percebi, que ele está falando aqui, é como uma árvore plantada junto às águas. Eu imaginei uma raiz assim, quase que na água, que aquela água vinha como se fosse Jesus o tempo inteiro e molha aquela raiz, mas ela está no calor. Então o ambiente não deve estar bom, como se fosse um deserto, um calorão, mas a raiz está ali na água, então ela não deixa de florescer. E não importa o que você está passando, se é deserto, dá para florescer no deserto se as águas, se Jesus estiver com você, se a sua confiança estiver em Deus. A Bíblia fala que bendito é o homem que confia no Senhor. Ele se torna como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ele não fala que o calor não vai vir. Pode florescer no calor, se você tiver plantado no tempo. Amém? É isso.
Por favor, sua Bíblia em Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse texto é um dos textos mais curiosos que eu vejo assim na palavra de Deus. Gosto muito dele. Ele me ensina algumas coisas. Nós conhecemos a história e diz que é de um endemoniado, mega, ultra endemoniado. Todo mundo tinha medo dele. Era um pânico. Diz que era preso com cadeias, se cortava, andava nu. Era um terror. Até que um dia Jesus se encontra com ele. E quando Jesus se encontra com ele, acontece um milagre. Nós sabemos da história e diz que os demônios que estavam no homem foram para os porcos foram para a ribanceira abaixo. E quando as pessoas vêm para encontrar esse homem, eles ficam chocados. Porque a Bíblia fala que eles encontram um homem sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo. Era uma testemunha viva do poder de Deus ali. Mas infelizmente as pessoas, em vez de dar glória, se preocuparam com os porcos. E ficaram meio que revoltados com aquela atitude. E fizeram algo que parece absurdo. E pediram que Jesus se retirasse da terra deles. É possível conceber isso? Pedir para Jesus sair fora. Foi o que fizeram. Mas o menino que tinha recebido o milagre de Deus, a Bíblia diz que ele faz um pedido para Jesus e aí a história fica mais estranha ainda. A Bíblia diz que ele fala: deixa eu ir com o Senhor, deixa eu entrar no barco, deixa eu ir junto. E quando nós olhamos a trajetória de Jesus, nós percebemos que é Jesus que convida as pessoas. A Bíblia fala que ele chega lá, Pedro está pescando e ele diz: vem comigo. A Bíblia diz que Mateus está na coletoria de impostos e fala: larga tudo aí, vem comigo. Geralmente é Jesus que chamava. Mas nesse caso, o homem se oferece e diz: deixa eu ir com o Senhor. Ele estava tão grato, ele estava tão consciente do que Deus tinha feito na vida dele, que não havia outra opção a não ser: me deixa ir contigo. E sabe o que é curioso? Jesus disse não. Jesus disse: você não vai com a gente. Você não vai entrar no barco. Mas faz uma coisa. Volta lá para a tua casa. Volta para os seus. E mostra para todo mundo. E diz para todo mundo. E fala o que Deus tem feito na sua vida. Eu estava aqui ouvindo os testemunhos, pensando, e eu queria dizer duas coisas nesse texto para você, em nome de Jesus. Deus quer fazer coisas e quer continuar fazendo coisas nas nossas vidas. Tá bom, vamos tentar de novo. Deus quer fazer coisas em nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Porque eu e você deveríamos ou devemos ser um milagre caminhando por essa terra. E quando as pessoas olharem para você, vão ver uma marca. E a marca que eles vão ver é: o Deus Todo-Poderoso, Jesus, fez algo na vida deles. E esse menino, expulsaram Jesus da cidade, mas não podia negar um sinal evidente da glória de Deus na vida desse garoto. E eu quero dizer a você nessa noite: Deus quer se dar sinais evidentes da glória dele na sua vida. Deus quer dar sinais evidentes da glória dele na minha vida. E as pessoas vão falar de Jesus e vão dizer: não posso negar, porque tem algo de Deus na vida dele. Deus quer nos levantar como se fosse uma bandeira de milagres. Diga amém. Senhor, meu Deus, que os milagres venham. Nós cantamos isso essa noite.
Há momentos que a glória de Deus precisa tocar nas pessoas, porque palavras não vão resolver. Há momentos que só palavras não vão adiantar, você precisa demonstrar o poder. Há momentos que você vai ter que dizer, glória de Deus, invada aqui esse lugar. E tem que ser evidente, contra fato não há argumento. Eu não quero ficar falando muito, mas começa a vir um monte de texto na minha cabeça, que coisa linda. Quando Pedro e João diz, levanta e anda. E todos olharam e falaram, esse não é um mendigo. É ele, agora que aconteceu, o poder de Deus tocou nele, levantou, ele está andando, não podemos negar isso. E eu quero dizer algo a você e profetizar algo sobre você. Deus quer manifestar a glória dele em nós, para que seja evidente, comprovado, e não haja argumento de que a glória de Deus é conosco. E esse menino, ele vai para a casa dos pais, e todos sabiam da história. Quando eu olho esse texto, eu logo lembro, eu me ponho no lugar dos pais. Eu imagino o sofrimento que devia ser. Ver o filho endemoniado daquele jeito, de repente, entra um garoto saudável. E todo mundo tem que dizer, quem fez isso por você? Deixa eu dizer uma coisa para você muito sério, irmão. Teve um dia, que tentaram calar a boca dos apóstolos. Ameaçaram eles. Você já foi ameaçado para não pregar? Se pegar aqui, vai acontecer tal coisa. Nós não temos muito disso aqui, graças a Deus. Não sei até quando, mas não temos. Mas falaram para os meninos, para o João, para o Pedro, para o Tiago, parem de falar desse nome. Parem de encher nossa terra com essa doutrina. E sabe qual foi a resposta deles? Não podemos parar de falar daquilo que temos visto e crido. Está entendendo? Aquilo que Deus faz em nós, não tem como ficar só para nós. Aquilo que Deus fez em mim, não pode ficar só para mim. Eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto. O que você tem visto? O que você tem visto? O que Deus tem feito? Qual é a novidade? Não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e crido. Então não adianta querer ameaçar, não adianta querer bater, não adianta fazer o que não posso deixar. E esse menino aqui, ele foi e todos se admiraram. Porque todos sabiam quem era. Que coisa gloriosa quando alguém olhar para mim, para você e dizer assim, caramba, eu sei quem era você. Eu sei exatamente quem era você. E hoje eu posso dizer, uau, alguma coisa aconteceu na sua vida. E aí, sabe o que acontece quando acontece isso? O nome do Rei da Glória é glorificado. O nome de Jesus é glorificado. E a pessoa tem que se render. Acreditando ou não, tem que entender que existe um Deus que opera. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa fazer grandes coisas em nós. Para que resulte em glória para Ele. E que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Pode ser, amados. Ele desceu com todos vocês, com todos nós. Eu estou aqui um pouco sem jeito, porque eu vou fazer uma coisa que não é meu costume, absolutamente. Mas eu tive uma conversa com a Priscila aqui sobre alguns assuntos de jovem. E depois, quando o José veio para essa palavra, eu vou expor o José aqui diante de Deus. Não costumo fazer isso, mas vou fazer isso. Fazer para a glória de Deus. Ela estava me falando sobre algumas ansiedades que ela tem lá na Zona Norte. E diz que o filho dela e a filha tem alguns amigos que vão com eles, e tem ido lá nos cultos também, mas que eles são drogados. Eu não sei se todos, não sei como é que ela sabe, mas o fato é que eles se envolvem, né? E usam, mas têm interesse e vão lá.
Eu estava dizendo para ela o que está nos faltando e como nós temos que fazer essa busca, e orientando ela para orar, buscar o Senhor. Mas eu entendo que essa juventude não tem alvo, não tem propósito. Eles sabem que pode arranjar um empreguinho e ganhando o seu saláriozinho, mantendo a sua vidinha, comprando a sua droga, mas eles não têm uma perspectiva maior, mesmo com escola. Eles não veem como a escola possa lhes dar um conteúdo forte que lhes permita avançar. Falei que eles não têm alvo também de família, porque a menina eles podem ter ali, as garotas podem ter os rapazes ali, um aqui, outro ali, outro outra hora. Não precisa ser sempre o mesmo, porque família já quase não existe mais estruturada como modelo. Então, nem tem o desejo de ter família, que vai ser encrenca se arranjar família. Esse pessoal está assim. E aí eu lembrei do José, como lá atrás você me disse claramente, na verdade não só você, mas o Andretta também me disse, e ficando naquela turma dos amigos, a tendência era seguir o caminho dos amigos, e que vários de seus amigos tinham sido atirados, mortos a tiros. E eu falei, nós precisamos entrar lá com esses jovens, com essa conversa, mostrando que há coisas maiores e que há alvos aqui. E aí você vem aqui e fala do endemoniado, porque Jesus manda de volta para dizer para eles como eu era. Desculpe, José, vou te expor aqui publicamente. Mas se tem alguém nesta igreja, eu já falei para ela, o único aqui nessa igreja que tem essa história, que chegando lá pode dizer, eu passei por isso e saí disso, e tem outro caminho na vida, se tem alguém é você, porque você tinha essa história. Ou seja, deu esse testemunho aqui várias vezes. E nós precisamos invadir aquela juventude. Já faz quase mais de meses, 6 meses, desde antes do retiro, que eu fico como foco lá, aquela turma. E nós vamos chegar lá. E nós precisamos ter a linguagem própria para eles, segundo a necessidade eu vou dizer, a falta de ansiedade deles, porque o que eu enxergo é uma turma sem alma, sem propósito, sem perspectiva de vida. Mas Jesus dá perdão, dá paz, dá propósito e dá poder para que isso seja feito. Então fica aqui o desafio, Zé. Não adianta fugir, é lá que você tem que ir. Em nome de Jesus. Eu nasci na igreja presbiteriana, não do Brás, mas na Moca. E todos sabem que a igreja presbiteriana não ensina evangelismo, a ter amor assim pelas vidas, né? Até que Deus me manda para Água da Rocha. E aqui a gente aprende isso. E eu ouvia José, Marina, dando esses testemunhos, e eu comecei a orar para Deus pedindo para que eu tivesse isso também. E para que Deus me desse oportunidades, até ouvi, não lembro de quem, falando no testemunho que orava pedindo para que Deus desse todo dia as oportunidades. E eu comecei a fazer isso. E uma das minhas orações para entrar na empresa onde eu estou ainda era isso. Que eu pudesse falar dele para as pessoas. E que as pessoas pudessem ver que eu não era qualquer um. Eu era diferente. Eu tinha algo diferente. Como você pregou agora. E entrei lá em junho. Em junho, não aconteceu nada disso. E eu orando, Deus, que eu te pedi, eu quero viver isso. Me dê oportunidade, nada. Julho,
Nada. No final de agosto, para cá, começou. E faltam 3 semanas para eu sair da empresa. E Deus começou a me usar assim, de uma maneira me dando ousadia que a Kelly não tinha. Veio de Deus. Na semana passada, tive uma reunião na empresa e Deus me fez eu sair da Pompeia, chegar no Tatuapé. Foi um milagre. Mas Deus tinha um propósito. Tinha uma funcionária lá, precisando ouvir a respeito de Deus. E nós ficamos quase 1 hora. Deus fez a dona da empresa chegar atrasada para a gente conversar. E ela pôde ver que eu era diferente. Eu ouvi ela falando isso. E ela falou, em 1 hora, que você está conversando comigo de Deus. Ela está lá desde março do ano passado e é uma empresa de evangélicos. E falam que a empresa é de Deus. Ela falou, em 1 hora que eu estou falando com você, você já falou mais de Deus para mim. E Deus me tocou do que eu estou aqui desde março. E eles falaram comigo. Glória a Deus. Por isso ela quer vir na igreja. Aí na sexta-feira a gente conversou, ela estava grávida e de 2 meses e ela perdeu o bebê. Esse é um segundo aborto dela. E ela falou que não queria mais saber de Deus, que estava com raiva. E eu conversei com o Lipe e falei, Lipe, e agora? O que a gente escreve? E eu orei. E Deus me usou de novo para falar de Deus para ela. Ter a experiência com esse Deus que eu sirvo. Tem uma outra funcionária, que ela é católica, daquelas carismáticas, que fala em língua, ela também, sei lá. Que tem muitas experiências com Deus. E Deus me usou, me deu ousadia. Gente, Deus está me dando ousadia e autoridade que é só dele. E ela quer vir na igreja. Eu vou trazê-la na igreja. De terça-feira, eu almoço no Sesc. E a gente senta naquelas cadeiras lá, e você senta todo mundo lá, que você nunca viu na vida. E chegou uma senhora e viu, eu não estou com a camiseta da empresa, mas ela tem o logo e fala, empresa robótica pedagógica e tal. O que é isso? E eu expliquei, ela trabalha com crianças que têm deficiências, autismo, qualquer uma. Ela falou, que legal, nunca ouvi falar do que você trabalha e tal. E eu pude, Deus foi me enchendo ali, e eu fui falando de Deus. Ela era uma desviada, ela mora aqui perto. E na terça-feira a gente se encontrou de novo. E eu pude falar de Deus, a gente troca mensagens no WhatsApp, imagina eu comecei a dar risada depois, porque eu falei, Senhor, faltam 3 semanas, Ele está fazendo tudo isso agora. E eu louvo a Deus porque o tempo dele não é o nosso. Ela mora aqui perto, ela estava desviada da igreja, e Deus foi assim, me usou como profeta ali, falando coisa da vida da mulher, que ela falou assim, nossa, quem vê pensa que você me conhece, eu não tinha conhecido ela 5 minutos. E ela vai vir no domingo, disse ela, que em nome de Jesus ela venha mesmo na igreja. E eu mandei um pedido de oração na extensão sul, no WhatsApp, e eu queria que Deus também me usasse nas escolas. E tem uma escola que eu vou, e a menina deve ter seus 23 anos. Entrou, nunca ouvi falar disso, entrou um vírus pelo ouvido dela e se alojou na cabeça, mexendo em todos os nervos. Paralisou todo o lado esquerdo dela. Então o olho não fecha, ela tem que usar colírios e dorme com tampão. E os médicos falaram, isso pode voltar em 6 meses, 1 ano, ou nunca mais volte a ter os movimentos. É interessante que eu entrei na sala. Ela falou assim, eu preciso te contar uma coisa. E eu quero que você ore por mim. É a diferença. Lá, em todos os lugares que eu vou, eu falo que eu sou de Deus. E só foi para mim que ela pediu a oração. E eu conversando com ela, falei assim, escuta, você tem Deus, você tem... Ela falou assim, eu não tenho nenhuma religião. Eu falei assim, você não tinha, porque agora você pertence a Deus. E o meu Deus vai te curar. E você vai ver o milagre de Deus.
Eu creio que eu vou trazer essa moça para cá, gente. Em nome de Deus, vai ser honrado e glorificado ali. E eu creio que segunda-feira eu vou chegar lá na escola e eu vou ter um testemunho. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu estou pedindo para Deus que cure ela, para que ela veja o nosso Deus sobrenatural e que a família dela também se renda, porque lá todo mundo não crê em nada, em nada. Então eu creio que esse vai ser um dos maiores presentes da minha saída ali da empresa. E Deus será glorificado. Amém? O que o senhor falou aqui sobre jovens, eu tenho que dar esse testemunho. A Vitória, todo mundo conhece a Vitória, né? Aquela morena que vem comigo. Ela tem 16 anos. Há 2 semanas atrás, eu vi que ela deu uma afastadinha, assim, não falava mais comigo, eu chamava ela, estava meio assim. E ela me disse assim, Érica, eu não sirvo para isso. Eu falei, não serve para isso o quê? Ela falou assim, para servir a Deus. Eu falei, não estou entendendo, né? Mas amém. Conversei um pouco com ela e falei, Vitória, vamos para a igreja. Você ainda é um bebê, né? Na fé. Tá bom. E ela veio no sábado, o pastor Fábio pregou, né? E no domingo, o pastor Rafael. E quando a gente foi embora, na segunda-feira, ela mandou uma mensagem para mim dessa forma. Érica, não tem jeito. Deus me pegou. Eu é? Ela falou assim, no sábado, o pastor Fábio veio e Deus falou muito comigo através dele. Aí no domingo, Deus acabou de falar comigo. E assim, não tem jeito, eu tenho que ser serva de Deus. Eu reconheço isso. Eu tô falando isso porque, assim, ela vive numa vida muito difícil, num meio difícil, um meio de pessoas, os primos são drogados, o irmão tá preso, aí saiu, tem primo que tá internado, enfim. E Deus levantou ela como luz lá, porque ela é a única que foi levantada. E eu creio nessa unção que o pastor falou em relação aos jovens, porque realmente eles não têm perspectiva, né? Não têm propósito na vida. E eu vi Deus falando com ela que através das pregações. E ela ama essa igreja. Ela já falou para mim que, tipo, cada vez que ela vem, que ela ouve uma palavra aqui, ela volta assim diferente. E eu falei, é isso que você tem que fazer, você tem que ir na igreja e ouvir. Então eu glorifico a Deus por isso, porque eu achei até bonitinha a forma que ela falou, não tem jeito, Érica, não tem como fugir, Deus me pegou. Então, glória a Deus por isso. Né? Boa tarde, irmãos. Eu queria relatar um fato que ocorreu com a minha cunhada, com a minha irmã e com meu irmão. Meu irmão está internado na UTI já há mais de mês, é a segunda vez que ele retorna. Bom, nesta segunda-feira, alguém ligou para mim, achando que era o Dr. Rubens, que é um médico da UTI que cuida do meu irmão, dizendo que ela teria que fazer isso porque eu teria que passar por alguns procedimentos que o convênio não cobria. Sabia o nome do convênio, todos os dados, dizer, ele ainda não entrou em óbito, quer dizer, ele em pânico, né? Mas ele precisa fazer urgente alguns exames. Ele tem passado todo dia por exame. Ele tem 10% de capacidade respiratória. Já há algum tempo pedi também, pastor, até pelo Skype, para orar. Mas o senhor tem propósito, não sei qual é. E sei que ele está no controle de tudo. Aí a minha cunhada fez, e por que eu estou dizendo isso? Ela estava sem dinheiro, mas fez o depósito que ele tinha, não sei como é que foi. O dinheiro, por alguma razão, ele fez um TED, que é o dinheiro na hora.
bateu lá e voltou. O cara ligou, meio que num desespero. Aí a minha cunhada ligou, a minha cunhada achou que o dinheiro não havia caído ainda na conta dela. Dinheiro dela. Ligou para minha irmã pedindo para ver se ela tinha. Aí daqui a pouco ela liga para mim, que se alguém ligar para mim, me faça. Isso já foi depois. Eu estava numa reunião. Resumindo a história, o dinheiro voltou e a minha irmã foi lá, falou: bom, estou aqui na recepção do hospital. Onde o senhor está? Que eu quero falar com o senhor e etc. Deram 5 números de conta. Estou até mais relatando isso porque parece que está sendo sírio-libanês, lá no 9 de julho. Só naquele setor da UTI onde meu irmão se encontra, que é um negócio redondo, parece que quase todo mundo passou. E a minha irmã e a minha cunhada foram fazer um BO, porque se faz necessário isso, para que as pessoas fiquem sabendo que tomem cuidado. Mas a única coisa que eu sei que me ocorreu, a minha irmã disse que até sou muito fria, né? Mas não é. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E a fala da Érica, da Marcela, de todos aqui, a sua inclusive, está aí. É o Senhor no controle de tudo. Porque é horrível a forma como esses meliantes agem, usando o nome do médico. Tem até um cartaz lá que eu falei: nossa, o pessoal faz isso, não entendia por quê. Hoje eu sei. Eles estão agindo dessa forma, ligam para os familiares, pressionam. E a minha cunhada então ligou para o banco e falou: gente, eu preciso, porque é o meu marido que está lá, eu preciso que vocês me liberem esse dinheiro para lá. No fim descobriram, foi um número errado que acho que ela digitou e o dinheiro voltou. Então o TED era R$ 1.300. Só posso glorificar o Senhor. João 4, 23. Diz assim: mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí eu comecei a pensar o que seria isso, né? Adorar Deus em espírito e verdade. Eu me lembrei de um livro que eu li, do Rick Warren, que é Você não está aqui por acaso. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que tem duas criaturas que não cumprem o propósito. Não a primeira na totalidade, a segunda não. Eu acho que é verdade. A primeira são os anjos caídos, são os demônios. O segundo são os seres humanos. Por isso eu disse que não na totalidade. E aí eu comecei a ver o que seria isso de adorar o Senhor, para saber se a gente tem feito isso, se tem conseguido fazer isso aí. Se você entra em comunhão com os seus irmãos dentro da igreja, se você se reúne na sua casa ou por Skype para falar da obra do Senhor, você está adorando a Deus. É lógico que eu não estou falando aqui em oração, em louvor, em adoração, no louvor, você cantar ao Senhor, né? Isso é a forma mais comum que a gente tem de adorar o Senhor. Mas tem outras formas, e é isso que eu fui prestar atenção em como funciona. Se você crê num Deus que você não vê, mas demonstra amor por Ele, indo na casa das pessoas, vocês têm adorado ao Senhor. Amém? Se você tem dom, se você tem um dom que Deus te deu, e você usa esse dom na casa do Senhor, você tem adorado ao Senhor. Amém? Eu vejo outras formas de adorar o Senhor também. Quando eu como, eu adoro ao Senhor. Tem frutas que eu como que eu adoro ao Senhor. Eu falo: Senhor, obrigado. É uma forma também de adorar. Isso não estava no livro, mas é verdade. Eu acho que é um jeito de você adorar. Quando eu ando de moto e o vento está fresco, eu adoro ao Senhor também. É um jeito de adorar. Então acho que a gente pode adorar o Senhor de várias formas. Por que eu trouxe isso? Porque é bom a gente saber que a gente tem acertado, que a gente tem conseguido agradar o Senhor. Quando a gente ora, quando a gente louva, quando a gente canta e quando a gente faz a obra do Senhor, quando a gente usa os nossos dons, quando a gente usa a nossa vida, quando a gente usa a nossa boca, o nosso tempo,
A gente fala de Deus, dá o testemunho do Senhor e fala o que Deus fez na nossa vida. Você também está adorando ao Senhor. Então essa forma é a forma de adorar o Senhor, Espírito em verdade. O Espírito Santo te move a trabalhar para o Senhor com alegria. Isso é adorar o Senhor, Espírito em verdade. Foi isso que eu entendi. Amém? Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, pelos testemunhos. Leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.